Eu era de uma família luterana. Fui criado numa família luterana em Santa Catarina. Meu pai era católico bem do à toa mesmo, assim, um católico bem sem vergonha, né? Mas a minha mãe era uma luterana praticante, de família alemã. Os pais e os avós já vieram da Alemanha como luteranos para morar em Santa Catarina, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então eles tinham uma tradição luterana. E como eu fui criado perto deles, eu fui educado na igreja luterana. E desde pequenininho lá eles diziam que eu seria o pastor, eu era o pastorzinho deles e que eu seria pastor lá na igreja luterana. Mas quando eu completei 8 anos, eu fui estudar na escola adventista, com 8 anos. E quando eu tinha 10, a minha professora foi estudar a Bíblia comigo. E quando eu completei 12 anos, mexeram no som aí, estava bom. Mexeram, não sei que agora deu uma coisa aqui, é a caixa de retorno? Põe aqui para mim. Pode pôr aqui em cima, assim. Espero que eu não derrame, mas está aqui. E aí, quando eu completei 12 anos, eu fui batizado na igreja adventista. Minha mãe batizou 3 meses antes de mim. Então, nós conhecemos a Bíblia, porque a gente ia na igreja luterana. E todos os cultos eram feitos em alemão. O pastor pregava em alemão. E nós, os filhos, não aprendemos a falar alemão, porque a minha mãe casou com um brasileiro, e ela também não gostava de falar alemão, embora falasse o alemão, ela não gostava de falar o alemão. Então os filhos não aprendemos o alemão. Então a gente ia no culto e ficava banhando como criança. E isso incomodava a minha mãe. E foi através da escola adventista, uma escolinha bem pequenininha no fundo da igreja, que eu conheci Jesus, que eu conheci a Bíblia, e que mudou a história da nossa família. Jesus mudou a história da minha casa. E eu sempre digo, daqui para trás é uma história, e daqui para frente é outra história, por causa de Jesus. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, eles não foram abandonados pelo Criador. O Criador veio falar com eles naquele dia. E o Criador colocou uma esperança no coração deles. Colocou um sonho. E o mais interessante, lembram que Jesus falou para Adão e Eva? Naquele contexto, um momento ele falou com a serpente. E na fala, Jesus diz assim: o descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça, mas tu vai ferir o calcanhar dele. Como é que se faz antídoto para veneno de cobra? Com o próprio veneno. Satanás picou o calcanhar de Deus, alegoricamente falando. E com a morte de Jesus, Jesus venceu a morte. E venceu o diabo. Esperança é tudo que nós precisamos. Certeza, fé, confiança, é tudo que nós mais precisamos. E felizes e bem-aventurados são aqueles que conseguem ter uma fé sólida, firme em Jesus Cristo.
Criador não abandonou seus filhos. Ele assumiu a culpa deles. Outra coisa, para que sejamos beneficiados pela oferta da graça, nós precisamos crer. Nós somos salvos pela graça através da fé. É a fé que me faz aceitar a graça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vou contar uma história. Talvez você já tenha me ouvido falar dessa história. É uma parábola que eu inventei. Uma vez pregando numa igreja, a irmã falou assim: o senhor pode inventar parábola? Eu falei: posso, só não vai para a Bíblia. Mas eu posso criar parábolas, histórias. Aliás, você sabia que todas as parábolas de Jesus foram histórias que ele criou, que ele inventou. Até aquelas que têm equivalência com a realidade, são histórias que ele criou para ilustrar uma realidade. E a história que eu criei, imagine você tendo um terreno baldio ao lado de onde você mora. E lá naquele terreno baldio tem um ninho de cupim. Sabe aqueles morundum de cupim? Um dia eu vou perguntar para Deus para que serve aquele bicho. Porque o bicho é tentado, aquele bicho. Você já teve invasão de cupim na sua casa, nos seus móveis? Aquele bicho é terrível. Mas você tem aquele ninho de cupim ali. E aí você fica sabendo que uma construtora vai construir ali. E vai passar logo as máquinas e vão destruir aquele ninho de cupim. E de alguma forma você quer salvar aqueles cupins. Como você vai salvá-los? Como falará com eles para que eles saiam dali, porque eles serão destruídos? Lembrem-se que é uma parábola, é uma história. Então, você toma uma decisão. Você decide viver como cupim. Você nasce como cupim, porque você foi gerado na barriga de uma cupinzinha. Não me pergunte se cupim gera, não sei como é que funciona. Acho que são por ovos, é outro sistema, mas é a parábola. Na parábola tudo vai. Você é gerado na barriga de uma cupim. Você nasce como cupim, você é amamentado por uma cupim, você vive no ninho de cupim como cupim, porque você pensa como cupim e vive como cupim. Seus amigos ficam torcendo por você, e eles se assombram quando percebem que você, se tornando um cupim, é por eles rejeitado e morto justamente por querer salvá-los. Mas você volta um dia para o reino dos homens, com cara de cupim, com corpo de cupim, porque você vai ser cupim para toda a eternidade. Foi isso que o nosso Deus Criador fez. O agente da criação, o Deus da Santíssima Trindade, que falou e tudo se fez, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus que criou o ser humano foi gerado no ventre de um ser humano, de uma jovenzinha que tinha por volta de 15 anos. Nasceu numa manjedoura o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus soberano do universo, o Criador desta terra. Nasceu numa estrevaria.
Você tem ideia? Não tem. A gente não consegue compreender a grandeza. Deus fez isso para nos salvar, para redimir. Às vezes a gente acha que o grande sacrifício de Jesus foi morrer por nós. De fato foi. Não sei se na quinta ou na sexta eu quero falar um pouquinho sobre a cruz. Vou adiantar uma palhinha. É spoiler que fala, né? Dá um spoilerzinho aqui. Você sabia que Jesus não precisaria ter morrido na cruz para nos salvar? Não precisaria ter morrido na cruz. Ele precisava morrer, mas não na cruz. A cruz foi a escolha da humanidade. Quando Pilatos perguntou: o que farei de Jesus chamado Cristo? O que eles responderam? Crucifica-o. Todo sofrimento que fizeram Jesus sofrer, todas as bofetadas, todas as cusparadas, vamos aumentar, porque não foi cusparadas, foram escarradas no seu rosto. 2 vezes 39 chicotadas. Você tem ideia? 2 vezes. Não era necessário para a nossa salvação. Quinta-feira ou sexta, eu vou mostrar para vocês. E a gente acha que foi a cruz, a morte de Cristo. Mas sabe qual foi a maior entrega de Jesus? Ele se deu. Ele se tornou ser humano. É isso que é. O universo nunca entendeu isso. Os anjos, os mundos criados por Deus no universo, que a gente não tem ideia de quantos são, eles nunca entenderam isso. Deus se tornou criatura para sempre. Jesus não veio fazer um teatro aqui. Ele não veio representar de ser humano. Ele tornou-se ser humano. Eu não sei como foi isso, mas ele nunca deixou de ser Deus, mas abdicou de alguns atributos para ser homem. E ele voltou para o reino dos céus como homem. E ele será Deus homem para sempre. Que maravilha! Este foi seu sacrifício. Abra a Bíblia em Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos ler alguns versos ali. Romanos, capítulo 3. Verso 21 em diante. Acompanhe a leitura. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados é perdoados, considerados justos gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso com Jesus para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe do que Paulo está falando aqui?
Antes de Jesus vir a esta terra e completar o plano da salvação, derramando o seu sangue, completando, dizendo está feito, está consumado, está garantida a salvação do ser humano, todo perdão concedido por Deus no ritual do santuário, todo perdão concedido por Deus antes de Jesus, foi em garantia. Se Jesus tivesse falhado, tudo voltaria a estaca zero. Por isso a Bíblia diz assim, ó, que Deus, no seu tempo, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vocês lembram no Monte da Transfiguração, 2 personagens apareceram no Monte da Transfiguração para falar com Jesus. Quem foram? Moisés e Elias. Por quê? O que eles foram fazer lá? Moisés havia morrido e ressuscitado por Deus e foi levado para o céu. Elias não experimentara a morte, fora levado para o céu, transladado vivo. Sabe o que os dois vieram fazer? Animar Jesus a não desistir e a vencer, porque se ele desistisse, eles perderiam a glória que haviam recebido. Deus empenhou a sua palavra e concedeu perdão em garantia de algo que iria acontecer. E aqui entra um fato muito interessante que não é a nossa discussão, mas dá uma discussão teológica muito boa. A onisciência divina, mas não é esse o caso. Onde fica então o orgulho? É a pergunta de Paulo. Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? A lei de matar cordeiros? A lei de sacrificar? A lei de comer ervas amargas e pão sem fermento na Páscoa? Através da lei? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Eu, Jorge Mário, e você, não podemos fazer nada para nos salvar, a não ser crer. Agora, depois de salvo, aí é outro capítulo. Para nos salvar, eu não posso fazer nada, porque nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. É de graça e é pela graça. E é isso que bagunça a cabeça do ser humano, porque a gente gosta de pagar. Eu vou contar uma história rápida para você. Eu estava de férias, não ia viajar naqueles dias em São Paulo, e eu decidi fazer um curso de Photoshop. Fiz o curso, não aprendi nada, mas ia para aula todo dia. O curso era muito técnico, não era aquilo que eu queria, era meio programação, mas eu ia. 5 horas de aula, toda manhã. Eu ia a pé, não era muito longe de onde eu morava, no Brooklyn, lá em São Paulo. E mexendo com renovação de carteira de motorista, etc., um dos meus filhos passou lá por casa naquele dia, indo para Curitiba, e eu tinha R$100 no meu bolso, e falei para ele: filho, quer um dinheirinho para você? Não, pai, não precisa. Tem certeza? Não preciso. Eu falei: tá bom, não quer? Deixa aqui comigo. E eu fui para aula com aqueles R$100 no meu bolso. Nunca tenho. Se você me virar de cabeça para baixo aqui, não sai uma moeda. Ainda mais agora que esse negócio de cartão e de cartão no celular, né? Inclusive, a gente esteve nas Filipinas, onde o meu filho trabalha, o pastor Johnny é missionário lá. A gente passou o mês de dezembro lá. Nas Filipinas é tudo no cash, tudo no dinheiro, com moedinha, com tudo. Sabe, a gente tem até dificuldades, porque faz tempo que a gente não faz isso, né?
Pelo menos eu, não sei como é que você deve ter bastante dinheiro, é diferente, então carrega bastante no bolso, mas eu não. Aí eu estava com aqueles R$ 100 no meu bolso e fui para a aula. Incrível que pareça, por volta de umas 11 horas, me deu uma vontade de ir embora, eu me levantei e fui. Quando eu atravesso a Avenida Santo Amaro, bem no semáforo, um senhor, talvez de uns 70 e poucos anos, uma tez assim, um mulato bem acentuado, uns olhos azuis, bem azuis, falou assim para mim: moço, aí ele me elogiou, né? Falou: moço, com um pedaço de papel na mão, onde fica a rua Sumidor? Ah, não, desculpe, onde fica uma tal de rua Marginal? Eu falei: Marginal? É muito longe daqui. O que o senhor quer ir lá? Não, eu quero ir lá numa rua chamada Sumidor, que fica lá perto dessa tal de Marginal. E ele estava com um mapa do Google que alguém imprimiu para ele. E aí eu comecei a inquiri-lo e perguntei assim: mas o que o senhor vai fazer lá? Sabe quem é, moço? Eu sou de Minas, lá de Mariana. Eu tinha um filho internado aqui no hospital. Eu cheguei ontem aqui em São Paulo, numa rodoviária chamada Tiete. Aí eu peguei o trem que passa por baixo da terra, fui lá no hospital para ver o meu filho, e cheguei lá, o meu filho recebeu alta. Meu filho não tem cura, pastor, meu filho tem câncer no fígado, e eles disseram que o meu filho precisa de um transplante, e a fila aqui em São Paulo é muito longa, me mandaram para Belo Horizonte, só que eu só vim com o dinheiro da passagem, e eu não tenho dinheiro para levar meu filho de volta. E eu vou lá nessa rua Sumidor, porque lá tem um amigo de Minas que mora lá. Eu vou lá pedir dinheiro emprestado para ele. Fala aí, moço, onde é que fica essa rua? Ele já ficou nervoso. Falei: mas onde está o seu filho? Ah, moço, essa cidade é muito ruim. Mas eu conheci uma mulher ontem lá no hospital. Oh, anjo de Deus. Ela mora numa favela aqui, Jabaquara, uma coisa assim. Meu filho está lá. Ela nos levou para o barraco dela. Meu filho está lá. Vai, moço, fala que eu tenho que pegar esse dinheiro. Eu falei: moço, não adianta o senhor ir lá na casa do senhor. O senhor acha que aqui em São Paulo é que nem Mariana, em Minas, é? Que o povo fica em casa o dia inteiro? Não, aqui você não vai encontrar seu amigo. Seu amigo sai 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para trabalhar, ele só volta de noite. O senhor vai lá, você vai perder a viagem. Longe. Quanto que o senhor precisa? Ah, é R$ 70 a passagem. Coloquei a mão no bolso, peguei o 100 que eu tinha, falei: aqui está o dinheiro para o senhor. Ainda dá para comer um pãozinho de queijo na viagem. Falei para ele: vai sobrar 30 para você comer um pãozinho de queijo com seu filho. Não, não posso aceitar esse dinheiro. Eu não te conheço, como é que eu vou devolver? Eu não estou pedindo para o senhor me devolver. Eu estou dando esse dinheiro para o senhor. Mas eu não me conheço, moço, eu não te conheço. E daí que o senhor não me conhece? Eu estou dando esse dinheiro para o senhor. O senhor não precisa de dinheiro? Preciso, então, estou dando. Vai lá, pega o seu filho, volta e vai para onde o senhor precisa ir. Não, mas eu não posso aceitar. Eu preciso pagar para o senhor. Eu falei: eu não quero que o senhor me pague, eu estou dando. Já sei. Eu vou mandar um saco de feijão para o senhor. Aquela da roça, né? Eu falei: eu não quero feijão. O que eu vou fazer com um saco de feijão? Vou ficar 1 ano comendo esse saco de feijão? Não quero. Vai, meu irmão, pega esse dinheiro, eu estou dando para o senhor, vai embora. E aquele homem, com aqueles olhos bem azuis, correram umas lágrimas daqueles olhos, ele olhou bem para mim e falou assim para mim: moço, eu não sei se o senhor é católico, se você é católico ou crente. Quem sabia quem eu era? Mas que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe muito. Eu falei: você também. Pega seu filho e volta, e Deus vai cuidar de você. Por que eu contei essa história? Porque aquele homem queria o quê? Pagar. Pagar, 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 pagar. O ser humano quer pagar. Eu tinha um avô que era devoto de um santo, São Jesus do Araquari. Todo ano ele ia nessa festa. Meu avô fez uma promessa, que enquanto ele vivesse, ele ia nessa festa, porque ele recebeu uma graça do santo, e ele ia carregar uma pedra na cabeça na procissão, para pagar,
Você já viu aquelas escadarias de Roma, aquelas escadarias lá do Pelourinho, lá, acho que é Pelourinho, naquela região do Salvador, as pessoas sobem. Você vê romeiros indo para Nossa Senhora Aparecida na beira da Dutra. Papagá. É de graça, irmãos. É de graça. Porque a gente não tinha dinheiro nunca para pagar. O apóstolo Pedro diz que Jesus pagou o nosso preço e foi com sangue, foi com vida. Ele assumiu o nosso lugar. O nosso lugar. Dá vergonha? Dá vergonha. E por isso a gente quer pagar. Tem pessoas que dizem assim: hoje já cumpri minha parte. Já cumpri. Já rezei, já fui na missa, já cumpri minha parte. Ouvi muito isso, irmãos. Já fiz a minha parte. Olha o que a Bíblia diz. O ser humano, verso 28, é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus de judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé, tanto judeu como não judeu. Tanto faz se for circuncidado, se não for circuncidado, não importa. Ambos serão salvos através da fé. Não tem nada de obras. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. No dia em que aceitamos a Jesus. Você aceitou Jesus? Eu aceitei. Quem aceitou Jesus? Todos nós que estamos aqui. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Alguns não lembram, mas não importa. Tem uns que sabem direitinho o dia, o momento da conversão. Tem outros que não sabem, mas não faz diferença. No dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, seu nome foi escrito no livro da vida. Você sabia? Teu nome está lá escrito no livro da vida. O nome que você tem, o nome que teu pai te deu. Não importa que você não goste do seu nome, pode ser Abreulino, pode ser sei lá o que, não importa. Seu nome está escrito no livro da vida. Um dia Deus vai mudar o seu nome, vai dar outro nome. Mas hoje no livro da vida está escrito o seu nome, está lá. E você pertence ao Senhor Jesus e você está salvo. Olhe para mim, você está salvo. Está salvo porque você pertence ao Senhor Jesus. Você aceitou a Cristo, Ele justificou você, Ele declarou você justo, embora não o sejamos, mas pela fé Ele nos declarou justo. E nesse dia, Deus deu uma coisa para nós. Eu vou completar a minha experiência aqui. Eu vou colocar óleo nessa água preta aqui, óleo de cozinha mesmo, óleo comum. Deus coloca em nós uma nova natureza, a espiritual que nós perdemos antes do pecado. Ele não tira a velha, Ele acrescenta uma nova natureza dentro de nós aqui. Ele aqui, meu bem, estou no controle. Amanhã você vai perceber que haverá uma distinção bem clara e nítida entre as duas partes. Esta é a natureza carnal com a qual nós nascemos. Ela é má, ela é ruim. A gente tem uma tendência para coisas ruins, sabe? Uns mais, outros menos, dependendo da carga hereditária, da história de cada um, da educação, da família. Eu tive um aluno que ele foi criado numa casa de mulheres de vida noturna. Estou sendo eufemístico, tá? A mãe dele
morava nessa casa. E ele foi criado ali, com as mulheres. E aquele rapaz, ele não conseguia dormir de noite. Ele dormia de dia. Porque a minha mãe sempre dormiu de dia, as mulheres da casa sempre dormiram de dia, a nossa vida era noturna, e eu desde menininho fui criado com uma vida noturna. E o ímpeto que aquele rapaz tinha para coisas desta linha era impressionante. A natureza. Sabe, crentes que nasceram na igreja, nunca experimentaram o mundo, nunca fumaram, nunca beberam, nunca usaram drogas, eles não sabem o tesouro que eles têm na natureza deles. Mas não importa o que tenhamos feito, não importa qual tenha sido as nossas tendências herdadas e cultivadas ao longo da vida, não importa, quando aceitamos a Jesus, Ele nos justifica, escreve nosso nome no livro da vida, e Ele nos concede uma nova natureza, e essa nova natureza começa a controlar a nossa vida, e vai mudando os nossos gostos, as nossas preferências. Quer ver? Meu pai dizia assim, quando ele não gostava da igreja, ele falava assim: que vocês tanto vão na igreja? E que culto mais comprido é esse, que começa às 9 horas da manhã e termina meio-dia? O meu avô também falava: mas que missa, hein, a missa na sua igreja? Que missa! Falei: que missa, avô? Uma missa que começa às 9 horas da manhã e termina meio-dia no sábado? Que missa mais comprida é essa? Eu tentava explicar, ele não entendia. E meu pai dizia: eu não sei como é que vocês aguentam. Quando ele se converteu, ele falava assim: como é gostoso ficar na igreja, eu não tenho vontade de ir embora. O que foi que mudou? A natureza espiritual que Deus deu para o papai, quando ele aceitou Jesus. Os gostos dele mudaram. Os gostos dele mudaram. Quantas pessoas ao longo do meu ministério disseram para mim: pastor, eu fico admirado comigo, porque hoje eu não gosto do que antes eu gostava. E alguns me dizem: pastor, eu ainda continuo gostando. E esta é a luta. E este é o conflito. Quer ver o que Paulo fala aqui? Em Romanos, no capítulo 7, você conhece esses textos. Romanos capítulo 7. Dá uma olhadinha ali, no verso 14 em diante, Romanos 7, 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou o quê? Sou carnal. Ele está falando dessa água preta aqui, da natureza carnal. Vendido e escravizado do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Essa água preta aqui, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, e se faço. Você já viveu essa experiência? Já viveu? É uma luta, é um conflito. É uma guerra entre essas duas naturezas. A espiritual que ganhamos no dia que aceitamos a Jesus, e a carnal, porque Jesus não tira essa carnal. Essa carnal aqui, Ele vai tirar só quando Ele voltar, quando nós formos glorificados. Então o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Na glorificação, agora Ele vai deixar. Aquele velho homem vai ficar lá, subjugado, lá, sabe, preso dentro de nós. Só que de vez em quando ele tenta. Eu vivi muitos anos lá em Engenheiro Coelho,
na época que tinha muita plantação de laranjas lá. Todo laranjal, ele é enxertado. E o cavalo onde se enxerta é um tronco de limão. Limão brabo, do limão brabo. Então aqui está o tronco do limão e aqui se enxerta a planta que se quer produzir. Com frequência, quem cuida do laranjal tem que passar no meio do laranjal para arrancar os brotos de limão que surgem aqui embaixo. Aqui está a planta desenvolvendo. De repente, o limão aqui solta um broto aqui, ó. E esse broto é tão forte que é capaz de matar o enxerto, sufocar o enxerto. Então ele tem que arrancar. Então, o que Deus espera de você e de mim? Que a gente fique sempre pertinho dele. Sempre pertinho dele. Essa luta entre o espírito e a carne, ela será maior ou menor na direta proporção em que ficarmos pertinho de Jesus. Lermos a Bíblia, orarmos, meditarmos, pensarmos. Nós não devemos alimentar o nosso velho homem, mas veja o que Paulo continua dizendo. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo do pecado. E ele continua dizendo: agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. E você diz o quê? Amém. E se eu estivesse pregando numa igreja pentecostal, o povo estava rolando no amém e na glória. Porque isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Há uma lei natural, intrínseca dentro de nós, que nos leva para a prática do pecado. Mas Cristo implantou uma nova natureza quando nós o aceitamos. E agora, conscientemente eu tenho vontade de fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal, entendeu? E de vez em quando, o velho homem brota. Quando eu falo para homens, no encontro de homens, ou nos encontros de casais, eu falo para os homens assim: ninguém tem culpa de ter nascido jegue. Nasceu jegue, pai jegue, mãe jegue, só tem que ser jegue. Mas você tem culpa se continuar sendo jegue, porque Jesus pode transformar um jegue pangaré num cavalo de raça. Vai continuar sendo equino, mas de raça. Porque tem gente que fala assim: eu nasci assim, e eu sou assim, e assim eu vou morrer. Você já viu isso? Meu pai era não sei o quê, a minha mãe é lá da Paraíba, resolvia tudo na peixeira, pois eu também sou assim, eu sou lá do Rio Grande do Sul, todo mundo é bravo, e eu fosse assim. Não, Jesus pode nos transformar, né, Márcia? E hoje eu sou um cavalo de raça, né, bem? Cavalo bonito, árabe, de raça. Não sou mais aquele jegue pangaré, que foi criado como jegue pangaré. Porque Jesus pode mudar a nossa natureza. Só que quando a gente às vezes vai se distanciando, e tem uma parábola que eu também inventei, não sei se inventei, se eu li, eu sei, uma parábola de um castelo que tinha um dragão que atormentava a vida desse castelo, e ninguém podia prender esse dragão, e um dia chegou um guerreiro lá e prendeu esse dragão lá na masmorra, lá embaixo, e esse dragão soltava fogo e fumaça pelo nariz, e a pessoa falou assim: não dê comida para ele, deixe ele morrer de fome lá, não deixa, sabe, ele vai morrendo aos poucos.
E era uma paz no castelo, tudo andava bem. E um dia a pessoa, o dono lá do castelo, desceu, saudades do meu dragãozinho, desceu lá na masmorra, estava o dragão lá fraquinho, não sei nem fogo, só uma fumacinha assim, sabe? Ai, tadinho do meu dragão. E começou a dar uma comidinha para ele, uma comidinha hoje, uma comidinha amanhã, uma comidinha depois. E o dragão foi ficando forte de novo, daqui a pouco o dragão se solta de lá e começa a criar confusão de novo. E aí ele precisou do guerreiro outra vez para vir prender o dragão. É uma ilustração, é uma alegoria, é uma parábola, mas isso com a nossa natureza é a mesma coisa. Quando eu era menino, crente não ia no cinema. Eu fui criado assim, crente não ia no cinema. E minha mãe falava assim, e cinema era o point, né? Isso na década de 60 era point. Não tinha televisão. Não tinha televisão. Você acredita que eu vivi numa época que não tinha televisão? Não tinha, era rádio e cinema. Então tinha domingo, tinha matinê das 2, das 4, das 6, e os casais iam na sessão das 21 horas, das 20, sei lá. Né? E o pessoal ia para o cinema, era assim, era glamuroso ir para o cinema. E tinha aqueles cartazes. E a minha mãe falava assim, quando você passar na frente do cinema, tu não para. Por quê, mãe? Porque tu vai olhar e tu vai querer ir. Então não para, não olha, passa pela calçada do outro lado, para tu não ser tentado. Eu tinha um medo, a minha mãe era terrível, ela falava assim, na igreja, tu senta no primeiro banco, na frente. Tu não senta lá atrás. Tem nada a ver, tá, irmãos? Vocês estão sentados aí atrás. Por quê? Porque o diabo senta lá atrás. E ele vai ficar te cutucando para tu conversar na igreja, para tu não ficar quieto. O solista fala tu, né? Para tu não ficar quieto, para tu ficar conversando e não prestar atenção no sermão. Então vem e senta lá na frente, que lá na frente ele não vai. E a minha mãe tinha essas estratégias, essas didáticas assim do terror, sei lá do quê. Mas não é que funcionava? Mas é isso mesmo, a natureza carnal. Eu li a história de um homem que era ébrio, ele bebia e aceitou Jesus, se converteu. E um dia ele estava passando pelo bar assim, ó, e sentiu aquele cheiro de pinga, e deu uma vontade de entrar para beber. Mas ele falava, eu não posso. Diz a história que ele se assentou na calçada, no meio-fio, colocou a mão entre os olhos e orou a Deus pedindo força. Ele descreve a sua história, dizendo que ele levantou-se daquele meio-fio naquele dia, para nunca mais ter vontade de beber. Ele venceu. Por quê? Porque a gente aceita Jesus, mas continua com a natureza carnal. Eu não entendo por que Deus faz isso. Às vezes eu acho que eu entendo, para a gente depender dEle, não sei. Um dia Ele vai tirar isso. Mas até lá, há uma guerra espiritual dentro de nós. E nós temos que alimentar esse novo homem. Você ter vindo à igreja hoje à noite, por exemplo, fortalece a sua fé em Jesus. Ler a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, testemunhar, dar estudo bíblico para alguém, testemunhar da fé, como você fez no sábado para aquele rapaz. Aumenta a nossa fé, a nossa confiança em Deus, fortalece a nossa natureza pecaminosa. É isso que Deus quer. Nós somos justificados pela graça, perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu sou apaixonado por Jesus. E eu conheci aqui no Distrito Federal uma mulher que era apaixonada por Jesus. Alguns achavam que ela era louca, mas não era não. Era louca por Cristo. Sabe como era o nome dela? Maria Amélia. Alguém conheceu Maria Amélia? Mas não era louca não.
Maria Amélia era uma enfermeira alto padrão, trabalhou como enfermeira alto padrão a vida inteira em São Paulo, nunca casou, se aposentou, veio morar ali no sudoeste, setor sudoeste, e foi lá que eu conheci Maria Amélia. Irmãos, eu fui no apartamento da Maria Amélia. Naquela ocasião ela comprou um caminhão de folheto para distribuir. Sabe o que é um caminhão? Um caminhão. Os vizinhos de apartamento da Maria Amélia queriam morrer, porque as caixas não cabiam no apartamento, era tudo no corredor, era caixa na escada, aquilo era uma loucura. E ela entregava folheto. Lá no Senado, no Congresso, os guardas queriam matar a Maria Amélia, e ela furava a segurança, ela entrava lá nos gabinetes, ela orava com aqueles homens, ela dava folheto, ela pregava, ela orava com eles, ela abençoava aqueles homens, ela ia na feira com megafone, pregando: Jesus vai voltar, se converte, aceita Jesus, e o povo jogava tomate nela, jogava ovo, ela olhava para trás e dizia: o Senhor te ama. E ela falava assim para mim: pastor, eu amo tanto Jesus, pastor, eu amo tanto Jesus, pastor, meu Jesus, ele vai vir me buscar logo, pastor. A Maria Amélia ficou doente com câncer, e ela dizia que um dia Jesus apareceu para ela num sonho. Eu não conheço detalhes da história, mas vou contar o que eu sei. Ela disse que Jesus disse para ela: Maria Amélia, coma só aveia. Eu não sei por quanto tempo ela obedeceu comendo só aveia, e o câncer praticamente desapareceu. Mas ela acabou morrendo desse câncer mais tarde. Esta mulher era apaixonada por Jesus. Eu nunca esqueci Maria Amélia. Eu já era pastor. Eu nunca esqueci Maria Amélia. Você sabe, quando a gente come cebola e quando a gente come alho, não dá para esconder, né? Não dá para esconder. Fede, não fede? Quando a gente se alimenta de Cristo, não dá para esconder. Transpira no olhar, nos olhos, na boca, na palavra, na postura. Não dá para esconder, né? Lembram quando Pedro tentou enganar as pessoas de que ele não era quem era, e para não se identificar com Jesus, ele começou a praguejar, a xingar. A criada falou assim: a tua fala te condena, tu és um deles. A tua fala te condena. Oh, meu irmão, minha irmã, viva por Jesus, viva em Jesus, viva para Jesus. Ele deu a vida por você. Não foi só na hora da cruz. Ele se deu por você. E um dia você vai conhecê-lo face a face. Um dia ele vai mostrar para você pessoalmente, só para você. Ele vai mostrar as marcas na mão, nos pés, no lado, na cabeça. E ele vai dizer: filho, aqui eu tenho na minha mão o teu nome escrito. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós não vamos ter um infarto no dia que Jesus voltar, porque Ele vai nos transformar antes. Porque se Ele não nos transformasse antes, nós íamos infartar de alegria, de regozijo, porque vai ser demais, irmãos, vai ser demais. Curva a sua cabeça. Querido Jesus, aqui está teu povo, ovelhas do teu rebanho, filhos e filhas do Senhor Jesus, criados à tua imagem, à tua semelhança. Mas todos nós
fomos marcados pelo pecado, nascemos e fomos gerados em pecado, mas nem por isso o Senhor nos abandonou. Louvado seja teu nome por nos comprar, nos resgatar, nos redimir, e porque nosso nome em Jesus está escrito no livro da vida. Temos uma nova natureza que nos faz semelhante a Ti toda a honra e toda a glória. Pai, não permita que abandonemos esta esperança, mas que permaneçamos firmes, custe o que custar, até o fim. Em Teu nome, amém. Vamos cantar: quando eu for então chamado, eu lá estarei. Vamos cantar?